Ok, Boa ok. noite. Primeiro eu quero pedir desculpas, porque eu falei que eu ia enviar o texto e eu esqueci. Uhum. Eu acho que eu estou um pouco cansado, eu estou precisando de férias, e eu esqueci mesmo. Aí a Andrea me ligou, me mandou mensagem hoje cedo, falando. Então, a ideia que eu tinha de fazer, preparar um texto de 10, 15 linhas para falar da primeira lição, das 4 ou 5 lições de psicanálise do texto que eu pedi para vocês, eu peço para que vocês entreguem no sábado, juntamente com a segunda lição, tá bom? Ah, Wesley, é muita coisa. Façam o que vocês conseguirem, tá? Eu só gostaria que pudessem ler de fato, que é muito importante começar a ter essa aproximação com os textos psicanalíticos, né? Uma clínica e um percurso dentro da psicanálise só se faz podendo conhecer Freud mais de perto, e o único jeito da gente conhecer Freud mais de perto é lendo o que ele escreveu. Beleza? Hoje, nós vamos começar a trabalhar toda a teoria sobre o inconsciente dentro da psicanálise. Sábado, nós trabalhamos, de certa forma, um pouco como, né, que esse inconsciente, como que o Freud descobriu esse inconsciente. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre como esse inconsciente é estruturado, é organizado, tá? A primeira lição, né, que eu pedi para vocês lerem, só para vocês saberem, tá? O texto que foi enviado para vocês é o livro do Freud, mas esse não é o livro todo que vocês vão ler, tá? Não é isso, né? Se acostumem que, por exemplo, ó, esse livro aqui é muito parecido com o livro que vocês receberem em PDF. Quando a gente vai ler Freud, não necessariamente a gente precisa ler o texto inteiro. Por quê? Porque todo livro é dividido em vários textos pequenos, tá? E são esses textos pequenos que geralmente a gente lê no livro grandão. Às vezes a gente faz o percurso de ler o livro inteiro, mas é muito difícil. O mais comum é a gente pegar o livro e ler textos dentro do livro. Então, o primeiro texto que tem dentro do livro que vocês receberam, tá? São as 4 lições de psicanálise. 5 lições, eu nunca sei o. Deixa eu olhar aqui na bibliografia, que eu sempre erro. É porque quando eu dei aula na pós, dessa mesma aula, eu aumentei mais uma lição. É assim. Quando eu mando para vocês o texto, né, o primeiro texto desse livro é as 5 lições de psicanálise. Tá? O que vocês vão ler é o capítulo 1 e o capítulo 2 desse texto. Se eu não me engano, o capítulo 1 tem 7 páginas. O segundo deve ter em torno disso também. Tá? Todo o texto deve ter em torno aí de 80, 70 páginas. Lendo, né, 7, 10 páginas por semana, dentro das 8 aulas, vocês já leram todo o texto rapidinho. E aí vocês já podem dizer que vocês leram o primeiro texto freudiano de vocês. É um texto bem interessante de ler. Ali está compactado toda a primeira parte da teoria do Freud. Gente, a teoria freudiana ela está dividida em 2 partes, tá? A primeira parte sou eu que vou dar durante todas essas aulas que vocês vão ter comigo até final do mês. E tem a segunda parte da teoria freudiana, né, que depois é outro professor que vai estar trabalhando essa temática. Esses 2 momentos da clínica de Freud, a gente chama, né, está baseado dentro da primeira e da segunda tópica freudiana. Tá? O que significa tópica freudiana?
vamos dizer que é justamente o pilar primeiro, né? O primeiro pilar que o Freud usou para construir a teoria psicanalítica. Lá em 1920, quando Freud, né, traz, né, começa a construir, constrói, na verdade, a segunda tópica freudiana, não é que ele joga fora a primeira. A segunda vem para complementar coisas que não se conseguiam explicar com a primeira tópica. Tá? Então, aí ele cria, né, esse segundo pilar, né, que vai aí, de certa forma, sustentar toda a teoria freudiana. Tá? Por que tópica? Né? Tópica é de uma estrutura de pensamento, uma estrutura de teorias que sustenta uma prática. Então, a gente vai chamar, né, a primeira tópica de um estilo mais topográfico. Topográfico vem de topografia, que é o estudo, né, a escrita do espaço. Então, aqui, né, quando o Freud vai criar a primeira tópica, ele vai querer explicar como o aparelho psíquico é formado. Então, as tópicas vão explicar como o aparelho psíquico é formado. Né? Trocando em miúdos, falando uma palavra bem popular, como a mente é formada, como a mente é estruturada. Só que em psicanálise a gente não fala de mente. A gente vai usar o aparelho psíquico. Em espanhol, aparato psíquico. Né? Mas aparelho psíquico é o mais comum usado. Tá? Para a gente falar disso, a gente precisa falar da nossa primeira paciente, né, que fundou a psicanálise. Né? No texto, Freud atribui a fundação da psicanálise para Ana O. A gente falou um pouquinho sobre Ana O na última aula. Né? E no texto a gente vai ver que Freud vai atribuir a inauguração da psicanálise, né, com a Ana O. Ana O é o nome fictício, mas depois de algum tempo a gente vai descobrir que o nome dela é Berta Pappenheim, que depois se tornou uma assistente social muito famosa na Europa, e depois se posiciona dizendo que é a Ana O. E a Berta Pappenheim, para quem assistiu antes de falar disso, para quem assistiu Freud Além da Alma, a paciente que o Freud atende no filme não é uma paciente verdadeira, é uma paciente fictícia, do qual o diretor do filme junta todos os pacientes de Freud nessa paciente, né, como uma liberdade poética para falar da construção que o Freud fez. Mas muitas características da Catherine, que está no filme, provém do caso da Ana O. Como eu disse semana passada, a Ana O, ela era atendida por Breuer, né, no filme, depois o Freud atendia ela, mas na vida real Freud nunca atendeu a Ana O, tá? E a Berta, ou a Ana O, ela, né, apresentava sintomas que desafiavam a medicina. Ela apresentava paralisias, perturbações na fala e ausências de memória. Né? Num dado momento, parecia que ela saía do corpo. E, biologicamente, não tinha nada. Mas essas coisas apareciam. E aí, o que a paciente percebeu? A paciente percebeu
que, ao narrar a origem de cada sintoma, em estado de hipnose, naquela época, o sintoma desaparecia. E aí, o que o Freud conclui? Que os pacientes histéricos, eles sofrem de reminiscências, ou seja, esquecimento de memórias. O que significa isso? O paciente esquecia um fato que foi muito sofrido para ele, e no lugar do fato ou do sofrimento, colocava um sintoma. Tá? E gravem bem essa palavra, que essa palavra é um dos eixos centrais para a psicanálise. Depois que o Freud abandona a hipnose, ele começa a atender os pacientes através da associação livre, que eu já expliquei na última aula, ele vai, né, justamente perceber que esses sintomas, muito mais do que só através do processo hipnóide, que esses sintomas poderiam ser aliviados também através da fala, através da associação livre. E o que o Freud percebeu? Que o sintoma, ele seria uma formação de compromisso. Olha só que interessante. O sintoma aqui, ele seria uma formação de compromisso. Um contrato, por exemplo. Mas compromisso, um contrato com o quê? Com o inconsciente. É como se o consciente fizesse um contrato com o inconsciente de que aquele conteúdo que está no inconsciente não viesse para a consciência. E que no lugar desse sofrimento, que no lugar desse fato, né, o consciente criaria um sintoma. Paralisias, perturbações na fala, ausência, né? Ela tem um problema, quem assistiu o filme viu, né? Que ela tinha dificuldade de tomar água, ela não conseguia beber água. Ela não conseguia, a gente beber água faz parte, a gente vai beber água, de nada acabou de beber água. Todo mundo bebe água, ela não conseguia. E aí, através da associação livre, percebe-se o quê? Que a cena traumática que ela teve, que ela presenciou e que foi colocada no inconsciente, foi levada para o inconsciente, era a cena da cadela bebendo água no copo que ela bebia. Isso gerou uma repulsa, e como ela não podia falar sobre isso, ela recalcou, ou seja, ela jogou para o inconsciente esse sofrimento ou esse desprazer, tá? Então, é isso que acontece, tá? A formação de compromisso, ela só existe porque houve um recalque. Ou seja, o sujeito tentou esquecer a cena traumática para não sofrer. Isso é muito importante. Mas o trauma permaneceu ativo no inconsciente, forçando o seu retorno através da doença, através do sintoma. É como se tivesse uma outra cena na cabeça da pessoa, a pessoa estivesse sofrendo por causa dessa cena traumática, mas como esse sofrimento com a cena traumática não pode vir à consciência,
ela constrói um sintoma para que ela sofra por esse sintoma. Porém, o que na verdade é sofrido está no inconsciente. Tá? O inconsciente é essa outra cena do qual não podemos saber. Tá? E aí eu falei do recalque, né? O que, que é o recalque? Né? Aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, o recalque para a galera do funk tem uma conotação ligada à inveja, né? Essa menina tá de recalque comigo. Né? Tem até uma música da Valesca Popozuda falando disso. Beijinho no ombro pro recalque passa longe. Traduzindo para o português brasileiro, beijinho no ombro para a inveja passar longe. Aqui em psicanálise, não se trata de inveja. Só aí a gente já vê o quanto que o popular, o quanto que o senso comum se aproveitou de muitos palavreados psicanalíticos para poder vulgarizar, né, algumas coisas, né, para poder tornarem eles vulgar não no sentido podre, mas vulgar no sentido de dar qualquer significado para ele. E às vezes quando a gente chega na psicanálise e vê essa palavra, a gente acaba associando com a palavra vulgarmente conhecida, né, no meio popular. Mas não, aqui o recalque quer dizer outra coisa, tá? Muitas traduções, e eu acredito que na Imago, na que vocês vão estar lendo, o recalque vai estar traduzido por repressão. É muito importante a gente falar essa questão das traduções, tá? Vou abrir esse parêntese porque isso é muito importante a gente entender. Vocês sabem que Freud não foi brasileiro, né? Freud não falava português, né? Vocês sabem disso, né? O Freud, ele vivia, né, em Viena, né? E era europeu. E o que que acontece? Freud falava alemão. Então, todos os escritos de Freud são em alemão. Para que os escritos de Freud, os livros de Freud, chegassem no Brasil e fossem traduzidos para o português, a primeira tradução que existiu em português, ela não veio direto do alemão. A primeira tradução dos textos do Freud, ela veio do inglês. Então, Freud escreveu em alemão, James Strescher foi lá e traduziu para o inglês, e os psicanalistas, né, quem que é que traduziu para o português? Bom, o diretor da tradução é o Jaime Salomão. E os psicanalistas brasileiros traduziram do inglês para o português. A primeira versão de textos, né, foi feita dessa forma. E é justamente esses livrinhos azuis, que a gente chama da, da editora Imago, ou Standard. Tá? Só que, como toda tradução é uma traição,
algumas coisas se perderam na tradução do inglês para o português do texto de Freud. Então, muitas palavras que o Freud queria trazer algo, explicar algo por ele, por conta de ser tradução da tradução, muita coisa se perdeu. Como, por exemplo, que a gente vai ver, acho que na aula sobre sexualidade, a palavra pulsão. Que para o inglês, que em alemão é Treb. Para o inglês, foi traduzida como pulse, eu acho, se eu não me engano, alguma coisa desse tipo. Extinct. A palavra Treb, em alemão, foi traduzida na edição da Imago por Extinct, uma coisa assim. E, em português, essa palavra foi traduzida por extinto. A gente vai ver lá quando a gente for falar sobre sexualidade, que o ser humano não tem instinto. Que a partir do momento que o ser humano entra na linguagem, que o ser humano entra na vida humana, ele perdeu todos os instintos dele. Ele deixou de ser animal para ser humano. Então, não tem como falar que o Treb que o Freud escreveu é a mesma coisa que instinto. E então assim, a editora, a tradução da editora Imago, ela foi muito criticada por conta disso. A própria palavra recalque, a gente vai ver na editora Imago, que foi traduzida por repressão. E muitos erros conceituais a gente vai ver. Eu tenho a impressão que a Imago deixou textos muito mais difíceis do que de fato eram. Aí, depois que cai a patente, outras editoras começaram a traduzir para o português os textos de Freud direto do alemão. Olha que legal. Então, hoje no Brasil, nós temos textos de Freud direto do alemão para o português. E aí sim, os termos como pulsão, os termos como recalque e muitos outros vão ganhar mais corpo e mais autoridade na teoria freudiana. Então, aonde você lê repressão nos textos que vocês forem ler do livro Azulzinho, e é esse das 5 lições de psicanálise, vocês leem recalque. Aonde vocês lerem instinto, vocês vão ler pulsão. Tá? E aí, quais hoje são as editoras que eu indico para que vocês, se vocês quiserem ter os livros do Freud para ter em casa, que eu indico vocês comprarem? Em primeiro lugar, as edições da Autêntica. Em segundo lugar, as edições da Companhia das Letras. E em terceiro lugar, da Imago, porque ainda tem para vender. Não é que a gente não use os textos da Imago. É que, o que acontece? A Imago lançou os 20 e poucos livros do Freud. Traduziu os 20 e poucos livros, traduziu todos os livros de Freud. Por isso que toda obra chama Obras Completas
de Sigmund Freud. A autêntica, e aí as obras da Imago, elas estão divididas em ordem cronológica. Os primeiros textos, quando Freud criou a psicanálise, lá em 1895, e assim por diante, até quando ele morre, até 1950, eu acho. Segue uma ordem cronológica, tá? E aí fica bonitinho, né, na estante. A edição da Imago fica bonitinho na estante, porque, né, vão ter 2 prateleiras lá, um monte de livro de Freud. Quem vê, fala, nossa, ele é estudioso de Freud, tem toda a coleção dele. Às vezes nunca leu um texto daquele, né? Então, né, a edição da Imago ela é conhecida por ser, né, por ser cronológica. A divisão dos textos é cronológica. A edição da autêntica, é esse livrinho aqui, é um deles. Ela é colorida e ela não é dividida em ordem cronológica. Ela é dividida em temas. Esse livro aqui é do Freud, e aí está escrito obras incompletas de Freud, porque a cada 2 anos eles lançam uma edição nova, tá? Esse texto aqui, o Rosinha, é um dos mais famosos, pode ver que está até mais velhinho. É o Fundamentos da Clínica Psicanalítica. Todos os textos que o Freud escreveu, desde 1890 até 1937, está contido nesse livro, que fala só sobre fundamentos da clínica. Aí eu tenho outro aqui mais acessível que eu posso mostrar para vocês, que é esse daqui, que fala sobre amor, sexualidade e feminilidade. Então, todos os textos que falam sobre esses 3 temas tá aqui, né? Pode ver a grossurinha dele. E aí tem um texto que fala sobre o além do princípio do prazer, que é só ele. E aí esse é legal, gente. Por quê? Porque esse, além de ter o texto em português, tem o texto em alemão. E tem um detalhe que só esse texto tem. As rasuras de Freud. Quer ver? Acho que eu tenho aqui. Ah, não tá aqui. Nesse texto, tem as rasuras de Freud. Tipo, sabe quando a gente escreve um texto e a gente errou a palavra e por cima a gente escreve outra? Tem isso no texto. É muito legal ver isso. Ele fala, caramba, olha como é que o Freud escrevia. Freud também errava. É legal ver isso. Né? Então, muitos textos da autêntica, você vai ver numa página o texto em português e na outra página o texto em alemão. Tá? E é dividida em temas. A gente tem um livro da autêntica que é só de caso clínico que o Freud atendeu. Esses livros tem vários em PDF, tá? E recentemente foi lançado o último, que é o livro da interpretação dos sonhos. Parece uma bíblia. É mais de 1000 páginas, porque na edição da Imago esse livro está dividido em 2. Eu, inclusive, conheci o tradutor, né, o Pedro Eliotério, deixa eu ver o nome dele, Pedro Eliodoro, um dos tradutores. Eu tive aula com um dos tradutores desses textos da Autêntica. E é uma das edições mais aclamadas. Não estou fazendo propaganda, mas não estou ganhando nada com isso, porque, de fato, é uma das edições mais aclamadas, né, e mais elogiadas de traduções dos textos de Freud. Então, querem estudar, querem comprar os livros de Freud? Começam comprando pela da Autêntica, vocês não vão se arrepender. E também fica bonito na estante, porque forma o divã do Freud. Todos aqui, ó, essa parte do livro que eu não sei o que é, se você juntar todos, forma o divã do Freud. Então eu recomendo vocês comprarem e investirem o seu dinheirinho nos livros da Autêntica para estudar. Não tem todos. Vocês não vão encontrar todos os textos, a obra completa de Freud da Autêntica, ainda não está completa.
né? Por isso que o nome chama Obras Incompletas. Eles estão abrindo por temas. Ó, os temas que já saíram foram esses. Quer ver? Ó, os temas que já saíram é O Inquietante, Sociedade, Religião e Cultura, Arte, Literatura e os Artistas, Compêndio de Psicanálise, Fundamentos de Psicanálise, Neurose, Psicose e Perversão. Todos esses livros, cada um, né, tem uma temática, mas tem todos os textos do Freud. Pode falar, Célia. Tá sem som. Tá sem som, não tô te ouvindo. Eu comprei esse, ó. Esse é uma edição antiga. Eu acho que a editora é a Imago ou a Standard. É Imago. Essa é a que eu critiquei. É, Que é a né? primeira. Não tem problema, tem ela, pode usar ela. Mas quando puder, investe no da autêntica, que vocês vão estar muito bem amparados e apoiados por um texto que vai estar muito de acordo com o que o Freud escreveu, tá? Bom, aí Tá, depois a gente entendi. tem a Companhia das Letras, tá? A Companhia das Letras, ela é uma tradução melhorada da Imago, mas ainda assim usa termos que para Freud, que Freud não usaria para falar sobre alguns conceitos, tá? Então, mas assim, as três são usadas, tá? A gente vai recorrer às três, sem dúvidas. E todas têm o mesmo conteúdo. Às vezes, eu sempre falo que às vezes a autêntica, a compreensão do texto está melhor. Às vezes a Imago dá umas atrapalhadas em alguns parágrafos, você olha e fala, meu Deus do céu, não entendi nada. Aí você pega o da autêntica, opa, tá mais fácil de entender. Né? Mas é a mesma coisa. Né? Então, né, só para vocês entenderem aí como que é essa questão dos textos de Freud, tá bom? Então, aonde no texto tiver repressão, vocês vão ler recalque, tá bom? E aí, a gente precisa entender, para poder entrar no que a gente chama de inconsciente, o que é o recalque. O recalque não é a inveja da Valesca Popozuda. Né? O recalque aqui, ele é justamente essa tentativa do eu de mandar para o inconsciente tudo aquilo que é desejo ou pensamento que entra em conflito com os padrões éticos e morais do sujeito. Tá? Então, o recalque é isso. É uma tentativa do eu de fazer com que qualquer conteúdo que não esteja de acordo com os padrões desse eu, né, estejam ali. E percebe que é desejo também. Não é só coisa ruim. Não é só sofrimento. São coisas que não estão de acordo com os padrões éticos do sujeito. E aí ele, pum, joga de escanteio. Eu sempre falava que jogava, enfiava embaixo do tapete. Recalque é isso. É jogar para baixo do tapete. Quem fazia isso quando era criança, quando a mãe mandava limpar a casa? Jogava embaixo do tapete, ou jogava no canto da sala, e a gente achava que a mãe não via nada. Né? E aquele lixo só ia acumulando. Até que, de repente, aquele lixo veio. Embaixo do tapete é mais visível ainda esse acúmulo. Porque a gente acha que não está ali. Mas de longe a gente vê lá uma ondinha e embaixo um monte de sujeira. Isso é o recalque. Eu dou um jeito de fazer com que
a minha consciência não saiba daquilo, mas ele não fica de todo escondido. E eu vou explicar por quê. E por que o aparelho psíquico faz esse movimento de recalcar? O Freud vai perceber até 1920 isso, tá? O Freud vai perceber que, nesse primeiro momento, o objetivo do aparelho psíquico era evitar o desprazer. Ou seja, o aumento de tensão. Então, o aparelho psíquico ele faz esse movimento de recalcar o conteúdo desprazeroso para que ele não sinta desprazer. Por quê? Porque o inconsciente ou o aparelho psíquico ele vai se movimentar através do princípio do prazer. Esse prazer aqui não é. Não. O prazer aqui significa homeostase. Ou seja, redução de tensão. Então, o que o Freud percebeu? Que tudo que aumentava a tensão do sujeito, o aparelho psíquico dava um jeito de jogar para o inconsciente. Qualquer representação que causasse esse aumento de tensão, esse desprazer, o sujeito recalcava. Tá? Então, a gente pode dizer que recalque aqui ele não é sucesso. Recalque é conflito. Como assim, Wesley? Por quê? Aparece um desejo ou um pensamento na cabeça do sujeito que entra em conflito com o padrão moral que ele tem. Então, o que acontece? O eu desse sujeito vai fazer de tudo para tentar esconder esse desejo ou esse pensamento que entra em conflito. Então, o consciente e o inconsciente está o tempo todo brigando. E o nome dessa briga é resistência. Né? Porque é o consciente que tenta enfiar para o inconsciente, mas o inconsciente que tenta também trazer para a consciência aquilo que está recalcado. Por isso que é pressão. Por isso que é conflito. É como se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque o aparelho psíquico ele quer tanto evitar o desprazer que acaba, né, ocasionando desprazer através do conflito. E é curioso, por quê? Porque quando, né, o sujeito recalca,
esse conteúdo desprazeroso, esse conteúdo desprazeroso ele não vai morrer. Esse conteúdo recalcado, ele não vai parar de agir. Ele vai continuar agindo mesmo estando no inconsciente. E aí, como que ele continua agindo? O Freud, quando ele cria a teoria do recalque, ele vai trabalhar 3 partes, que é o recalque primário, que é algo mais inconsciente, do qual o sujeito recalca e não sabe o que é que se recalcou. Tá? O recalque propriamente dito, que é esse conteúdo desprazeroso que o aparelho psíquico não quer deixar no inconsciente. Tá? Esse a gente tem acesso, mas também não é tão fácil. E depois do recalque propriamente disso, a gente tem o retorno do recalcado. Parece filme, né? O retorno do invejoso. Não, não tem nada a ver com inveja. O que significa o retorno do recalcado? Como essa energia que está associada a esse conteúdo recalcado desprazeroso não pode ser destruída, ela vai buscar uma via de escoamento. Ela vai arrumar um jeito de aparecer na consciência. E então, isso que é recalcado retorna em forma de sintoma. Olha a formação de compromisso. Isso que é recalcado retorna, né, pegando garupa com alguma coisa. Sabe? Vocês sabem... é perfeito para ensinar isso. Vocês já viram aquele jogo que tem no shopping, que você pega o martelo e bate na cabeça do negócio que aparece, né? Ele aparece de um lado, você vai lá e bate. Ele aparece do outro, você vai lá e bate. E aí você não acerta. Né? O seu objetivo é acertar a cabeça do negócio. Vocês já viram esse tipo de brinquedo? Então, quando a cabecinha volta, a gente não sabe aonde que ela vai voltar, não é verdade? Aquilo lá a gente pode dizer que é um retorno do recalcado. Quando o recalcado retorna, a gente não sabe como ele vai retornar e nem como nem quando. Então, ele pode retornar como sintoma, que foi isso que eu disse agora há pouco. Ele pode pegar carona numa frase, né, como eu disse semana passada, do Boa Noite, às 7 horas da manhã, no retiro que eu organizava, né, o nome disso é ato falho. O retorno do recalcado, ele pega carona nos sonhos. Né? Quando aparece... Isso daí a gente vai falar semana que vem, que é as formações do inconsciente. Então, o retorno do recalcado é isso que volta. Então, gente, por mais que o aparelho psíquico, né, faz de tudo para tentar levar esse conteúdo desprazeroso para o inconsciente, esse mecanismo fracassa. Por quê? Porque, de alguma forma, o recalcado, ele volta. Mas ele sempre vai voltar disfarçado. De uma forma que o consciente não reconhece. Para justamente se satisfazer. Tá? Então, o desejo recalcado,
ele retorna de forma disfarçada, até mesmo deformada, para que a consciência não o reconheça. Mas ele ainda assim obtenha alguma satisfação. Então, o conteúdo recalcado, quando o retorno do recalcado, ele sempre volta disfarçado. Por isso que muitas vezes o sintoma não tem nada a ver com o que de fato está recalcado. Por isso que o sonho, por isso que o sonho não tem nada a ver com a mensagem que o sonho quer passar, por causa disso. Porque o inconsciente se aproveita dessas coisas, pega carona dessas coisas para se manifestar. Né? Então, quando o Freud, percebe tudo isso, ele também vai perceber a questão da resistência. Né? Porque a resistência é justamente esse jogo de forças entre consciente e inconsciente. Mas também a gente vai perceber um outro jogo de forças no meio disso. Por quê? Porque o Freud descobriu que ao tentar trazer o que foi recalcado de volta à consciência, surge uma força opositora no paciente. A resistência é o mecanismo que protege o recalque. Ela se manifesta como uma interrupção na fala ou uma recusa do inconsciente de recordar. É um jogo de força mesmo. Porque por mais que o paciente queira ser curado, por mais que o paciente queira falar sobre as coisas que estão dentro dele, tem um lado dele que não deixa. Por quê? Porque justamente, né, é doloroso para a consciência. Então, o analista ali, ele vai ter que barganhar, que negociar com essa resistência para fazer com que o paciente possa falar. E aí, né, a gente falou disso tudo para pensar justamente nisso daqui. Então, na primeira tópica freudiana, como eu disse, nós vamos ter o consciente, que eu geralmente vou usar essa sigla. Vamos ter o pré-consciente. Tem muita gente que erra essas palavras e usa ou o pré-consciente ou o inconsciente o termo subconsciente. Em psicanálise nunca se falou desse termo. É só inconsciente, pré-consciente e consciente. Coloquei errado aqui. Tá? Então, se eu ouvir alguém falar subconsciente aqui, eu vou falar para a Andréia e para o Orlando tirar ponto de vocês. Tá? Então, quando o Freud constrói a primeira tópica, ele vai justamente trazer essa ideia do recalque para justamente, olha, eu escrevi, coloquei um acentinho aqui, mostrar isso. Então, o conteúdo recalcado, ele fica no inconsciente. E aqui é importante a gente entender, pessoal,
que aqui o inconsciente é visto como um reservatório, é visto como um depósito, é visto como é visto como se fosse um lugar de armazenamento, tá? Então, é muito importante pensar nisso para depois, para a gente ver depois o desenrolar da teoria dentro da psicanálise. Então, mas o que é que se recalca, então? Quem sabe me dizer alguma coisa? Vocês estão muito quietos. Eu quero que vocês falem mais comigo. Vamos lá, gente. O que fica no inconsciente, o que está no pré-consciente e o que está no consciente? O que vocês podem me ajudar aqui? Ninguém quer arriscar? Alguém corajoso para arriscar? Não precisa falar, só escreve aqui no comentário. Boa noite a todos. É a primeira vez que eu estou aqui na aula, estou começando tudo hoje. Então, cheguei na aula, por sinal, atrasada, viu, professor? Vou pedir para tirar ponto. Cheguei atrasada, então, que eu estava em outro compromisso. E eu não sei, será que recalque é tudo aquilo que fica escondido no nosso inconsciente, em que a gente, assim, tipo o que você falou, coloca embaixo do tapete, é tudo aquilo que a gente recalca lá, fica escondido. Sim, mas o que fica escondido? Tudo aquilo que a gente, talvez que eu me sabote, que eu não queira falar. Mas por quê que não quer falar? Talvez por medo, por insegurança, sabe? Até por me invalidar. Tá por aí. Tá por aí. Mas quero mais. Vamos ver. A Carla falou... Os colegas completem. Isso. A Carla colocou inconsciente, tudo que está escondido. Algo traumático que não quer se lembrar. Acho. Algo que dói, machuca. Acho que são traumas. Mas tem gente que lembra de trauma, se o inconsciente a gente não lembra. Essa parte é uma das partes mais complicadas que tem de ensinar. Porque a maioria dos professores, principalmente de curso livre, ensinam errado. E aí, depois, dá um trabalho para tirar isso da cabeça dos 6. Então, eu vou tratar de tentar, de certa forma, trazer isso mais para perto e de uma forma mais rigorosa e ética, de acordo com o que a psicanálise trabalha, para depois não confundir, tá? Por quê? Porque vocês vão precisar disso quando a gente for falar de estrutura clínica. Vocês vão precisar disso quando a gente for falar de sexualidade. Vocês vão precisar disso quando formos falar de atendimento. Então, por isso que vocês precisam aí, né? A gente precisa saber exatamente o que se recalca, o que é conteúdo inconsciente,
O que é conteúdo consciente? Então, vamos pensar primeiro no consciente, que é mais fácil. Consciente é aquilo que... Tá sem som, gente? Vocês estão me ouvindo? Não, eu estou ouvindo bem. Para mim está normal. Tô ouvindo. Acho que você diminuiu o som aí. Então, gente, o consciente é tudo aquilo que a gente tem acesso rápido. Por exemplo, Edinaldo, o que você jantou? Ainda não, professor, ainda estou com fome. Não Tá. jantei ainda. Ontem. O consciente são as memórias acessíveis, né? Isso, Que você perfeito. acessa rapidamente, né? Ótimo, que é justamente essa, se você tivesse jantado, né? Então, perfeita a sua colocação. São memórias acessíveis. E aí que vem o pulo do gato. Sabe por quê? Porque no consciente, sabe o que está também? As emoções. A tristeza. A alegria. A dor. A raiva. A agressividade. A saudade. Sabe por quê? Porque emoções e sentimentos não se recalcam. Tá? Que a gente na psicanálise vai chamar de afeto, tá? Então, o afeto não recalca. O amor, a paixão, o tesão, a minha atração sexual por alguém, isso não se recalca. E aí? Se não é a tristeza, eu colocaria aqui até sofrimento. Colocaria. O trauma. Ixi, piorei a situação agora. E aí, então, o que se recalca? O que está no inconsciente? Se as memórias acessíveis estão no inconsciente, está no consciente. Se o afeto não se recalca, tristeza, alegria, dor, raiva, agressividade, saudade, sofrimento, trauma, o que está no inconsciente? Foi esquecido? Então, mas o que é esquecido? É legal essa palavra. Mas O que que foi que recalcado. Mas o que é o recalcado? Uma lembrança? Tá por aí. Por aí. Sabe o que se recalca ou o que está no inconsciente? As representações ideativas. A Naó, quando não conseguia tomar água, ela recalcou a representação daquilo, que era justamente, né, aquela cena que representava repulsa, nojo. São representações ideativas. Por isso que a gente pode pensar na lembrança. Porque lembrança não é memória, lembrança não é fato. Lembrança é como eu leio o fato e a memória. Então, o que se recalca são as representações ideativas do que eu vivo.
Se essa representação ideativa me causa desprazer, o inconsciente vai recalcá-la para que eu não sofra. Mas, ao não sofrer, eu vou sofrer de qualquer jeito, por quê? Porque o sofrimento não está no inconsciente, ele está na consciência. E aí vai para outro lugar, esse sofrimento. É como se eu posso sofrer por causa da minha dor no meu dedão do pé, mas eu não posso sofrer por causa dessa lembrança que eu tive. Eu posso sofrer porque eu não consigo tomar água, mas eu não posso sofrer porque eu fiquei com nojo de ver o cachorro bebendo água no copo. Eu posso sofrer porque eu estou muda, mas eu não posso sofrer porque eu desejei me casar com o marido da minha irmã que morreu. Essa é a lógica do inconsciente. Eu estou sofrendo lá, porque eu estou muda. Mas o inconsciente usa desse sofrimento para sofrer porque eu desejei o marido da minha irmã. Mas isso eu não posso saber, porque é muito difícil, sabe, para mim saber. Onde já se viu isso acontecer comigo? Logo da minha irmã, é pecado, Deus não gosta. O que meus pais vão pensar? O que a sociedade vai falar de mim se eu falar isso? Eu não posso pensar nisso. Mas eu posso sofrer porque eu estou mudo. Gente, vocês estão escrevendo aí, mas eu já expliquei o que é. Acabei de falar. Uhum. Né? Ó, a Márcia colocou medo, trauma da infância, que influencia nossas escolhas atuais, sem que você perceba, inconsciente, onde guardamos desejos reprimidos, traumas, impulsos e lembranças dolorosas. Acabei de falar disso, Márcia, acabei de falar disso. Inconsciente são representações ideativas de tudo que eu vivi. É como eu li o fato. A gente vê muitos casos na clínica que a pessoa sabe do trauma, mas ela não sabe. Ela sabe do trauma, mas ela não tem sentimento nenhum a respeito do trauma. Ou só sabe chorar por causa do trauma. Não consegue falar do trauma. Mas sabe que foi trauma. A questão não é isso que é difícil, mas o que representou o trauma, que é preciso tornar consciente. É o que representou. Entendeu? Outra ideia, né? Abuso, outra coisa também que a gente que acho que é fácil poder trazer isso para poder falar. Uma pessoa que passa um longo tempo e não se assume a sua homossexualidade e sofre por causa disso, né? Está recalcado a representação ideativa que faz com que ela não assuma a homossexualidade dela. Ela não sofre porque é homossexual. Ela sofre porque tem uma representação ali que ela precisou recalcar, ela precisou jogar para o inconsciente porque é insuportável. Mas que tem relação à questão da homossexualidade.
Um abuso sexual. Uma das coisas que a gente mais escuta na clínica. Não é do abuso sexual que a pessoa que fala do abuso sofre. Ela sofre por conta de uma representação, de uma interpretação que ela teve do abuso e que ficou recalcada, ficou esquecida e ela não consegue acessar, mas sofre muito. E aí vem a palavra culpa, a culpa é consciente, vem, né, a agressividade contra ela, e muitas vezes, né, uma das representações que aparecem é o quê? Eu gostava. Era prazeroso para mim. Eu não enxergava como abuso. Fui enxergar porque minha mãe falou que era. E aquilo destruiu a minha sexualidade. Né? Então, percebem? É o que eu leio diante da memória, é o que eu leio diante do trauma, da situação traumática, é o que eu leio diante de alguma vivência muito difícil que vai ser recalcada, que vai ser jogada para o inconsciente, né? Gente, muito provavelmente vocês vão ler isso, vocês vão ver isso em outros lugares de uma outra forma. Vocês vão ver que no inconsciente está sentimento, está afeto, está raiva, está os traumas. Não. Não está nada disso. Tudo isso está na consciência. O que se recalca é como eu leio tudo que eu vi. Entenderam? Por exemplo, vamos lá, gente. Me contem qual foi o último fato que vocês viram na TV. Que chocou vocês. Me contem só o fato. Nada? Ninguém assiste TV? Eu acho que é guerra, né? No Irã, Estados Unidos. Isso. Percebe? Isso é um fato. Isso é uma memória. Se, por exemplo, toda vez que você escutar a palavra guerra, você começar a suar e a tremer, ou começar a chorar do nada só porque ouviu a palavra guerra, você não está traumatizado por causa da guerra que está acontecendo no Irã. Você fez uma leitura daquilo, que tem a ver com a sua vida. Só que, como é muito difícil para você, o inconsciente recalcou. O aparelho psíquico recalcou essa leitura, essa interpretação que você fez, e só vem essa emoção misturada com o fato. Entendeu? Alguém colocou outra coisa aqui. Estupro coletivo de uma jovem. Se eu assisto essa reportagem, tá? Gente, o que eu estou falando não é generalizando, tá? Para cada um vai recalcar alguma coisa diferente, tá? Para cada um, o aparelho psíquico funciona de acordo com a experiência de cada um, tá? Cada um vai recalcar aquilo que ele achar necessário que precisa recalcar. Um estupro coletivo de uma jovem. Vamos pensar, eu vendo essa reportagem. Na hora que eu vejo essa reportagem, eu leio e interpreto de alguma forma. De repente, 1 hora depois, começa a me dar uma crise de ansiedade, meu coração começa a acelerar, começa a suar frio, parece que eu vou infartar.
E toda vez que o Jornal Nacional começa na televisão e eu escuto a musiquinha do Jornal Nacional, eu começo a ter ataque de pânico. E começou justamente depois que eu vi o caso do estupro coletivo de uma jovem. Então, não é o estupro coletivo de uma jovem que foi traumático para mim. Foi o que eu li através dos meus desejos e através da minha moral, que é uma representação desagradável. Aí eu descubro em análise que, quando eu vejo aquela cena, eu estava tão necessitado de sexo que me vi naquela jovem. Quem me dera fosse eu sendo estuprada por esse bando de homens. Não posso falar isso. Pronto, recalcou. Aí só aparece a sensação no corpo. Isso é o recalque. Essa pessoa que, né, falou isso, leu essa cena desse jeito. Como outros pudessem ler de outra forma. A mesma cena e também recalcar. Carla, pode ser inaceitável, pode ser proibido, pode ser porque ninguém pode saber, né? Então, né, pode ser variadas verbetes aí, mas o inaceitável é uma palavra muito boa para pensar nisso. Tá? Não é só coisa ruim que está no inconsciente. Está tudo aquilo que é inaceitável, muito obrigado pela palavra, Carla, como algo a se pensar no consciente. Alguém tem mais alguma pergunta, dúvida sobre isso? E no pré-consciente, antes de vocês fazerem pergunta, e no pré-consciente, o que está? No pré-consciente é essa passagem. Não são as memórias acessíveis, mas eu tenho que fazer um pouquinho de força para lembrar. Como, por exemplo, o que eu comi terça-feira passada. O que eu fiz na primeira terça-feira do mês, em fevereiro. Tem que fazer um pouquinho mais de força para lembrar. Mas está ali. E lembrando, não existe subconsciente. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento sobre a primeira tópica? Ninguém tem pergunta? Então eu falei tão bem, falei tão fácil sobre o tema que todo mundo entendeu tudo. Tem certeza? E aqui tá uma das imagens mais famosas, que eu não gosto de usar, mas eu vou usar hoje, sobre o exemplo do que é o inconsciente, que é o iceberg. Isso daqui é um iceberg, gente. Então, a parte que não está submersa, a parte que fica visível a todas as pessoas, quando a gente vê um iceberg, eu nunca vi um iceberg, eu nunca fui para esses lugares que tem, mas na TV, quando a gente vê, é desse jeito. A parte que está submersa, que sempre é a ponta, a gente pode pensar
que é o consciente. Aí, a parte que está submersa, mas está um pouquinho mais próximo à superfície, a gente pode pensar que é o pré-consciente. E tá vendo aqui a parte de baixo? Que é a maior? Que sempre vai ser maior que a consciência, que a parte que está acima do nível da água, é o inconsciente. Gente, é isso daqui que controla a nossa vida. É isso daqui que controla, sabe o quê? As nossas escolhas. É isso daqui que controla a minha escolha profissional, a minha escolha por um par romântico, a escolha pela psicanálise, a escolha por fazer o curso nesse horário, o lugar que eu moro, a religião que eu vou, com quem eu quero me casar, com quem eu não quero me casar. É o inconsciente que controla tudo o que a gente faz. Por quê? Porque são essas benditas representações ideativas que controla toda a nossa forma de viver. O amigo que eu escolho está perto de mim, o amigo que eu não escolho está perto de mim. As coisas que me acontecem na vida, qualquer tipo de par romântico que eu tenho, aquela história de dedo podre, do qual eu culpo todos os homens que eu me relaciono que são ruins, é isso aqui, ó, que faz com que eu escolha só homem ruim para minha vida. Eu não paro nenhum emprego, é por causa disso daqui, ó, que eu não paro em nenhum emprego. Já é o quarto casamento que eu começo, é por causa disso daqui. Eu não sei se eu sou homem ou se sou mulher, é por causa disso daqui. Eu sou casado com a minha esposa, mas eu adoro pular a cerca e sair com homens de madrugada. É por causa disso daqui. Eu não consigo ter uma boa relação com a minha filha. É por causa disso daqui. Eu só gosto de filme de terror. É por causa disso daqui. Eu amo panqueca. É por causa disso daqui. Eu prefiro cachorro que gato. É por causa disso daqui. Eu sou evangélico ao invés de ser católico. É por causa disso daqui. Eu sou ateu. É por causa disso daqui. Eu sou da Umbanda. O eu não é senhor em sua própria casa. Você não manda em nada na sua vida. Aquele carro que você bateu há 3 meses atrás é por causa disso daqui. Aquela dívida que você tem no banco, você está com o nome sujo? É por causa disso aqui. Ah, mas eu não tenho controle financeiro, é por causa disso daqui. Não consegue terminar uma faculdade, é por causa disso daqui.
sabe o nome disso, depois que o Freud vai dar? Realidade psíquica. Então, aqui, o que é a realidade psíquica? A realidade psíquica é tudo isso que eu trouxe para vocês funcionando. O nosso aparelho psíquico, ele funciona através dessas leis. Mas para cada um, tem representantes ideativos diferentes recalcados. Por isso, cada sujeito é um. Por isso, cada sujeito se movimenta de uma forma. E todo o conteúdo que está no inconsciente forma a realidade psíquica, que é a que constrói a realidade concreta. Tudo que você vive, você é responsável. É isso que a psicanálise vai ensinar. Você não é vítima do outro, você não é vítima da história, a sua mãe e o seu pai não é o culpado da merda de vida que você está levando. Porque é você que construiu essa realidade com os representantes recalcados que você teve ao longo da vida. O nome disso é realidade psíquica. Isso que o Freud descobriu. Nós estamos aqui em 9 pessoas. Os 9 têm uma realidade psíquica diferente. Vou explicar melhor. Um óculos do qual eu leio a realidade concreta e que eu construí. O Edinaldo construiu um óculos para ele ver a realidade concreta dele. E essa construção que o Edinaldo fez, ele construiu desde quando ele nasceu. A Carla, que já responde a sua pergunta, ela tem um óculos próprio dela para ver a realidade, que é a realidade psíquica dela, que ela construiu desde quando ela nasceu. E é tão bom, gente, né, quando a gente encontra um tipo de terapêutica que coloca a culpa nos astros, que coloca a culpa no demônio, que coloca a culpa nas entidades, nos trabalhos, nas macumba. Eu falo, é tão bom saber que eu sou chato, que eu sou bravo, porque o meu signo está em Saturno esse ano, porque Ares está em Saturno. É tão bom saber que a culpa de eu ser bravo, de eu ser chato, é que Ares está em Saturno e não é minha. É tão bom saber disso. Mas muda alguma coisa? Não muda. Mas é fácil a gente responsabilizar o outro pela vida que a gente leva. O que a psicanálise vai ensinar é que nós somos responsáveis pela nossa realidade psíquica, pela nossa história. E no sofrimento que eu jogo no outro, e que no sofrimento do qual eu culpo que o outro me causou, eu tenho uma parcela de culpa. Por causa disso daqui, ó.
Sabe aquela história que o outro só se aproxima de mim para se aproveitar de mim? Eu construí essa realidade. Eu permito que isso aconteça. E ainda que eu comece a dizer não, não, agora isso não vai mais acontecer. Algo disso aparece. Por causa disso. Dessa merda aqui. Eu falo merda porque eu também tenho a minha. E a minha não é muito legal. Eu não gosto de pensar em como que a minha realidade é psíquica, como que meu óculos vê o mundo. E é por isso que a gente vai para análise. Vulgo terapia. Não para mudar a minha realidade psíquica, mas para saber mais dela. Como ela se organiza, como ela se estrutura, como ela se articula para se expressar da forma como se expressa. A Carla diz, como controlar isso? Equilibrar, se consegue. Análise com psicanalista. Por quê? Porque quanto mais eu sei da minha realidade psíquica, quanto mais eu entendo da minha realidade psíquica, mais eu posso agir diante dela. Porque enquanto eu não sei nada sobre isso que me rege, mais isso vai controlar sem a minha permissão. E é muito curioso, porque eu já adianto para vocês. Até 1920, o Freud acreditava que isso poderia ser mudado. E aí que está a grande sacada que muitos psicanalistas não falam para vocês. Até 1920, o Freud acreditava que isso daqui poderia ser alterado. O Freud acreditava que a cura era a remissão dos sintomas. De 1920 para frente, o Freud vai olhar para tudo isso e vai falar assim, não é desse jeito. Não tem como se curar do inconsciente. Não tem como se curar da realidade psíquica. Mas tem como se saber sobre elas. E é isso que uma psicanálise pode oferecer para quem procura por ela. Saber mais de si. E não é autoconhecimento isso. Entender esse funcionamento do aparelho psíquico de cada um. E eu acho isso fantástico, lindo. Por quê? Porque enquanto outras terapêuticas prometem cura, prometem que você vai ser curado da sua ansiedade, que você vai ser curado da depressão. Você sabe o que a psicanálise oferece para quem procura ela? É um texto, uma frase de Freud que eu encontrei hoje cedo, preparando essa aula, e que fazia muito tempo que eu queria achar e eu não conseguia achar. Você sabe o que a psicanálise pensa como cura, ou o que a psicanálise pode oferecer para quem procura ela? O que podemos oferecer, ou o que podemos esperar de uma psicanálise é passar da miséria neurótica a uma infelicidade comum. Psicanálise não promete felicidade. A psicanálise não promete
que você saia do sofrimento. Mas ela promete tirar você dessa dor insuportável que às vezes a sua realidade psíquica pode te causar. Mas ela nunca vai tirar o jeito que você olha para o mundo. Por isso que é passar da miséria neurótica a uma infelicidade comum. Lembram o que eu falei? Psicanálise é subversiva. Psicanálise foge desse discurso imediatista de cura, de promessas vazias, de garantias, de resoluções de questões. Percebem, gente, que psicanálise não trabalha com ansiedade. Psicanálise não trabalha com depressão. Psicanálise não trabalha com transtorno de pânico, porque tudo isso está no consciente. A psicanálise trabalha com essas representações ideativas que estão no inconsciente, mas que causam tudo isso no consciente. Eu falo isso, gente, com tanto gosto, porque eu amo isso. Vocês não têm ideia. Tem hora que me dá raiva, tem hora que me dá vontade de jogar no lixo essas coisas. Que é difícil a gente olhar para a nossa história e perceber que ela não vai mudar. É difícil a gente olhar para a nossa história e perceber que os sofrimentos, os primeiros sofrimentos da vida, são os mesmos sofrimentos de hoje. E que o que resta para a gente dentro da psicanálise é saber mais de como esses sofrimentos foram organizados dentro da gente, para que a gente possa viver melhor com isso. Porque esse é o nosso jeitinho de ser. Essa é a singularidade. Mas é difícil olhar para isso. Só que é libertador. Porque a gente aprende a gostar mais da gente mesmo. Mesmo a gente sendo meio estranho. Gente, aberto para perguntas. Professor, o senhor me trouxe a memória falando, abordando esse tema. Baby, o porquinho, aquele filme, me lembra muito a figura dos dois ratinhos que sempre aparecia no rodapé da tela e eles falavam: as coisas são, a vida é como ela é, as coisas são como são. Ou seja, não muda, né? Não. As coisas são como são, né? Até a gente entender isso vai em tempo. Porque no fundo, a gente espera, Edinaldo, que as coisas podem mudar. Sim, sim, sim. Mas não muda. O ser humano não muda. Eu sempre brinco que nós somos uma eterna criança de 5 anos, resolvendo os eternos problemas dos 5 anos de idade. Saber disso é, ao mesmo tempo, desesperador e libertador, né? Desesperador porque não vai mudar, mas libertador porque você tem como se conhecer mais e entender um pouco o aparelho psíquico. É a nossa caixa preta, né? É a caixa preta. O inconsciente é uma caixa preta. No filme Freud Além da Alma, acho que o Charcot, não, o diretor do hospital onde Freud trabalhava, ele pega uma caixa e abre e tá cheia de escorpião. E ele olha para o Freud e fala assim: você tem certeza que você quer mexer nisso? Que isso é isso aqui, ó. É uma caixa cheia de escorpião venenoso. Você quer mexer nisso? E o Freud dá louco e vai, quero sim mexer na caixa de escorpião. E tá nós aqui mexendo até hoje na caixa de escorpião. Como discípulos de Freud, estamos aqui até hoje mexendo nessa bagaça. Essa merda. Mas tudo continua da mesma forma.
Sim. Desde que a gente mude a nossa posição, sim. Gente, perguntas, dúvidas, incomodou, angustiou, foi perturbador, porque né, quero saber de vocês. A gente tem 15 minutos para poder falar disso. Quero saber, eu terminei a aula. Quero escutar vocês. Vamos lá, eu falei demais. Eu não gosto de falar muito, não. Eu gosto que vocês também falam. E aí, o que vocês acharam? É perturbador? É difícil? Eu não quero mais saber de psicanálise. Eu vou lá para trabalhar com tarô, que é mais fácil. Que a culpa é dos astros e não vai ser de ninguém. É mais fácil falar que a culpa é dos astros do que falar que a culpa é da pessoa mesmo. E aí, gente? O que me dizem? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma crítica também? Preciso de análise urgente. Que bom. Que bom que eu estou causando. E análise para sempre, né? Análise para sempre. Então, professor, fazer psicanálise é descobrir suas dores. Às vezes a gente acha que vai se curar, né? E a gente se encontra e acaba se descobrindo tanta coisa que estava lá que você diz assim: epa, eu não sabia disso. Isso está acontecendo comigo, isso é eu mesma. E às vezes eu vou me curar, eu vou buscar muitas coisas que está recalcada, que está lá escondida, que eu nem imaginava. De repente, você fala um negócio aí, de repente dá um... Epa, isso... É louco, viu? Exatamente. Mas a psicanálise como o senhor falou, te proporciona isso, elaborar aquilo que está em conflito, você entender um pouco mais aquilo que, né? Coisas que você no momento não está entendendo, porque, né? O sofrimento, a angústia, a dor, a paralisia, né? Muitas das vezes, porque a histeria ela ainda continua a existir, né? De outra forma, hoje, que ela é mutada. Mas aparece, mas tem ainda. Sim. Sim, os sintomas continuam aparecendo, né? E o que se ameniza justamente a proposta da psicanálise, acho que é essa, né? Amenizar esses sintomas, né? De uma certa forma. Exatamente. E psicanálise para sempre. A gente vai vendo que a cada dia a gente precisa de mais, né? Exatamente. Hoje eu tive análise e foi muito bom. Foi muito bom. Foi libertador. Ótimo. Foi libertador porque a gente entrou em assuntos que eu achei que ia ser mais um blá 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 e não foi. É assim mesmo. É nesses dias que o negócio pega. Né? E aí fomos para um caminho que realmente me surpreendeu. E aí você sai muito mais livre, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Menos pesado. Gente, para a aula de sábado, nós vamos trabalhar um pouco em como se acessa o inconsciente. Uhum. Né? A segunda lição, ela vai permear as formas de acesso ao inconsciente. A gente vai trabalhar cada uma delas, que eu acho que vai ser bem bacana poder vocês ir entendendo dessa forma aí a conceitualização do Freud, tá bom? A Carla falou: sinto que não me conheço, sei que tem algo escondido que não aceito, mas não sei o que é, mas que reflete nas minhas atitudes. Confuso, né? Isso é o movimento do inconsciente. Tem algo que está dentro de mim que eu não sei o que é, mas reflete nas minhas atitudes.
tem algo, tem alguma representação no seu inconsciente, do qual você não sabe o que é, mas que governa e que move toda a sua vida, cara. Quanto mais, a proposta da análise é o quê? Quanto mais você fala disso em análise, mais você vai chegar perto disso que está escondido. Tá? Quanto mais você fala disso em análise, né, o analista vai lá, intervém, vai lá, corta, vai lá e faz alguma intervenção, esses movimentos vão fazendo com que você vá chegando um pouco mais perto disso que está recalcado. E eu conto um segredo, tá? Geralmente, o que está recalcado está embaixo do nosso nariz. E a gente depois vai assim, mas caramba, estava aqui o tempo todo e eu não percebi. Beleza, pessoal, então ficamos nesse ponto. Alguém quer colocar alguma coisa ainda mais? Então, encerramos por aqui hoje. Sábado, a gente vai trabalhar a segunda lição, que é as formas de acesso ao inconsciente. Quem puder ler e trazer esse textinho pronto para mim, 10 a 15 10 a 15 linhas da primeira lição, 10 a 15 linhas da segunda lição, tá bom? Boa semana para vocês, até sábado. Obrigado, Valeu. professor. Para todos.